Bem-vindo a esse tutorial de noções básicas de Excel. Nesse tutorial eu vou te mostrar os primeiros passos que você precisa saber para começar a usar o Excel, tá? Fica comigo após a vinheta, que tem bastante coisa bacana por aqui. Eu sou o Douglas Godoy, sou especialista em Microsoft Excel, gerente de performance e dados, e hoje eu vou te mostrar como o Excel pode te ajudar e como você pode dar os primeiros passos com essa ferramenta incrível, tá? A versão do Excel que eu estou usando é uma versão do Excel 365, mas posso deixar claro e te garantir que 95% do Excel, independente seja nas versões mais novas ou mais recentes, a essência dele não muda. Então, o que você vai aprender aqui nessa videoaula, praticamente, independente da sua versão do Excel, você vai conseguir fazer, ok? Bom, deixando o papo de lado, vamos para o Excel, que eu vou te mostrar como você pode aprender e como você pode fazer coisas bem legais com essa ferramenta. O primeiro passo que a gente tem aqui é abrir o Excel. Quando a gente fala de abrir o Excel, se você estiver usando o Windows, você vai no menu Iniciar, e aí ele vai estar aqui logo no começo, ou você digita Excel. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir essa tela do Excel. Se for a primeira vez que você estiver utilizando o Excel, ele não vai abrir todos esses arquivos aqui. Esses são arquivos que eu já utilizei. Então é importante você saber que sempre que você abre um arquivo, ele vai ficar aqui no histórico de arquivos recentes, tá? Além disso, esse histórico aqui você também consegue fixar os arquivos aqui. Então, se você quiser sempre ver um arquivo aqui, você vai poder buscar ele na lista, tá? Uma coisa muito interessante para você que está começando a dar os primeiros passos no Excel é que o Excel ele te dá aqui vários modelos. Então, começando aqui, você pode fazer um tour pelo Excel. Aqui ele tem também uma introdução às fórmulas, tabelas dinâmicas, mas o mais interessante de tudo isso é que tem vários modelos aqui. E se caso não tiver nenhum modelo ou um modelo que você não achou aqui, você também pode fazer uma busca aqui, tá? Além disso, esses modelos eles são classificados em categorias, que aí tem negócios, pessoal, listas, orçamentos, calendários, tá? Isso aqui eu vou deixar para depois, mas você pode clicar aqui e explorar. Quando você abre um desses modelos, você faz o download e abre direto no seu computador. Isso é legal porque você pode mexer em modelos criados por outras pessoas. Neste momento, nós vamos começar uma planilha do zero, um arquivo novo. Então, só relembrando, abrimos o Excel, fizemos a busca através do nome, ele abriu essa tela aqui. Quando você clica aqui, pasta de trabalho em branco, essa é a tela que é exibida do seu Excel. O Excel, para vocês terem uma ideia, é um sistema, um software onde você vai ter várias opções para trabalhar. Essa parte aqui superior, nós chamamos elas de ribbon, tá? Então, aqui nada mais nada menos do que são agrupamentos de comandos. Então, nós temos aqui a página inicial, que tem os principais comandos, área de transferência, fonte, alinhamento, número, e cada grupinho desse tem um monte de comandos aqui dentro, tá? Então, você vai mexendo, você vai ver, é muita coisa, tá? Aos poucos você vai pegando. Hoje nós vamos trabalhar com a página inicial. Cada página inicial dessa tem um subgrupo aqui. Então nós temos aqui fonte. Fonte é para formatar os textos. Temos aqui alinhamento, que ele vai alinhar o texto dentro das células. A parte de números, que ele faz a formatação. Aqui você vai encontrar número, moeda, data, percentagem. Além disso, também tem os estilos de célula, ou se você quer inserir células. Uma das coisas muito importantes que você tem que saber é que o Excel ele trabalha aqui com linhas. Vou dar um zoom aqui, tá? Você, para dar um zoom, você pode selecionar o Ctrl e rolar o mouse,
ou vir aqui no cantinho, clicar no mais e no menos aqui, tá vendo? Aqui você tem as linhas e aqui você vai trabalhar com colunas. A gente pode chamar esses componentes aqui de endereço. Então, a coluna G na linha 5, quando ela se encontra, a coluna com a linha, ela tem uma célula que chama-se G5. A mesma coisa se você for para a próxima, que é a G6. Então, cada uma desses quadradinhos aqui são as células, tá? Então, só recapitulando, nós temos aqui as colunas, aqui nós temos as linhas e aqui nós temos as células. Cada quadradinho desse é uma célula. Dentro dessas células, nós podemos colocar fórmulas, texto, vários comandos, fazer formatações. Então, dentro do Excel, você tem aqui, para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de linhas, é 1.048.000 linhas. Para vir aqui para a última, eu dei um Ctrl para baixo, ou para voltar, eu dei um Ctrl para cima. E quando a gente fala aqui, ele vem até a coluna XFD. Então, tem muita coluna aqui para você trabalhar, tá? Dá para você trabalhar, construir uma planilha bem bacana aqui. Por padrão, ele vem aqui, quando você abre um arquivo novo, ele traz uma planilha 1. Nas versões mais antigas, ele trazia planilha 2 e planilha 3. Algumas pessoas chamam de abas, outras pessoas chamam de sheets, mas nada mais, nada menos, elas são independentes. Então, o que você faz na planilha 1, na planilha 2 não reflete diretamente, a menos se você estiver conectando essa planilha, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente já falou de linhas, já falamos de células, já falamos aqui das colunas. Uma coisa importante é, cada coluna dessa linha, quando ela forma uma célula, ela tem um nome. E aí, por exemplo, se você seleciona da B2 até a E7, aqui ele está te falando que você tem um endereço que é B2 até E7. É assim que chama-se esse endereço. Quando a gente fala do Excel em si, dentro dessa tela principal aqui, nós temos essa barra aqui, que é uma barra vazia em branco, é a barra de fórmulas. Então existem duas formas da gente preencher os dados em uma célula. Então você pode selecionar aqui a célula e digitar o que você quer aqui dentro. Então, por exemplo, meu texto, dá um Enter, ele já vai ficar digitado aqui. Automaticamente ele já aparece aqui na barra de fórmulas. Ou você pode selecionar a célula, clica na barra de fórmulas e também digita aqui, que ele também vai funcionar. Ok? Então essas são duas formas de você inserir dados dentro de uma célula, tá? Quando você vem aqui, por exemplo, se a gente for trabalhar com um controle, um sistema de cadastro, qualquer coisa que você for fazer, uma planilha, você vai poder simplesmente aqui no Excel utilizar as colunas e linhas. Então vamos imaginar que você tenha que fazer um cadastro simples aqui. Um controle de estoque, um controle de presenças, um controle de notas, qualquer coisa que você precise fazer, você consegue utilizar o Excel. Você vai vir aqui na célula, você vai colocar o nome, vamos chamar aqui nome do aluno. Aqui do lado, quando a gente digita, você pode ver que ele ultrapassa um pouco a célula, o tamanho, porque as células têm um padrão, têm um tamanho. Existem duas formas de você ajustar. A primeira é, você pode clicar aqui no canto, 2 vezes, ele vai auto ajustar. A segunda forma, clica e arrasta, ele também vai ajustar, então aqui na divisão. Ou ainda, uma terceira forma,
que é a largura da coluna. Você clica com o botão direito, largura da coluna, e aí você coloca o tamanho que você quer, tá? Essas 3 formas você consegue ajustar o tamanho da coluna. Então, nós temos aqui o nome do aluno, nós temos aqui a quantidade, vamos chamar de nome produto, é mais fácil. A quantidade, aqui nós temos o valor unitário e aqui nós temos o valor total. Sempre digitando. Toda vez que você dá Enter, ele pula para a linha de baixo. Toda vez que você dá um Tab, ele vai para o lado. Tá? Vou selecionar todas as colunas. Você pode selecionar mais de uma coluna de uma vez. Quando você arrasta para o lado, ele automaticamente ajusta o tamanho de todas. Tá? Deixando todas do mesmo tamanho. Uma coisa aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui, ele não está alinhado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, você pode vir aqui, seleciona a célula que você deseja, ou mais de uma célula, e aí nós vamos vir aqui no menu alinhamento. Você clica aqui, alinhamento, centralizar. Ele praticamente vai centralizar aqui nas células. Uma outra centralização é aqui também, ó. Você centraliza ele no meio, então aqui, se você aumentar o tamanho, ele vai ficar sempre no meio. Se você quiser alinhar no topo ou na base, eu alinho sempre aqui no meio. Isso é bom porque se você aumenta o tamanho da coluna, ele vai ficar sempre bacaninha aqui, tá? Bom, a primeira coisa que você fez foi fazer o alinhamento. Vamos digitar os dados aqui, só para deixar claro. Então, o nome do produto vai ser sabão. Vou pegar aqui algumas opções, né? Sabão, leite, ovos. O que mais que a gente pode colocar aqui? Feijão. Ok. Aqui, sempre que a gente digita o texto, ele está alinhado sempre à esquerda. Quando é texto, ele fica à esquerda. Se você reparar, quando é número, ele vai alinhar sempre à direita, tá? Então, se você pegar aqui, toda vez que você digita um número, ele alinha à direita. Toda vez que você digita um texto, ele alinha à esquerda. Isso aqui é muito importante você reparar, porque em alguns testes de empresas que você for fazer, pode ser que você vá fazer um cálculo matemático, uma soma, e aí não dá certo, porque aquilo ali está digitado como texto, tá? Então, aqui, vamos digitar quantidade certinho. E nós temos aqui os itens dos produtos e as quantidades. Uma coisa importante é, você tem 2 tipos de dados, o dado de texto, o dado de número, mas você tem o valor. Então, vamos preencher aqui o valor, colocando valores fictícios, 6, 50 e feijão R$8. Se você quiser formatar esses números aqui para não ficar assim, então eu quero deixar o texto como texto, a quantidade como número e o valor eu quero fazer ele em moeda. Você simplesmente seleciona o intervalo que você deseja e aqui em número você simplesmente vai selecionar moeda. Ele já vai praticamente transformar em dinheiro. Você pode centralizar ou deixar aqui à esquerda, tá? Fica a seu critério, ok? Vamos centralizar aqui a quantidade. E aqui, ao invés de centralizar esses nomes, eu quero só dar um espaço. Então, eu venho aqui na guia alinhamento. Essa guia chama aumentar o recuo. Quando você aumenta o recuo, ele simplesmente dá um espaço. Ele não vai colocar um espaço no seu texto. Ele simplesmente joga apenas com uma formatação um pouco para frente. Vamos imaginar que a gente queira fazer, então, o cálculo do valor total. Como que você vai fazer? Você simplesmente, toda vez que você for fazer um cálculo, uma operação matemática, uma fórmula dentro do Excel, você vai clicar aqui no igual. Quando você dar um igual e seleciona a célula, lembra que eu falei que a célula tem um endereço? Aqui, ó, selecionei aqui.
C3 é o endereço da célula. Então, igual C3. Se eu der um Enter, ele vai trazer o mesmo valor que está aqui. Então, clicando aqui, volto na lista de fórmulas, eu vou multiplicar. O sinal da multiplicação aqui dentro do Excel é o asterisco. Clicou aqui, clicou na célula de quantidade, ele vai praticamente fazer o valor da célula C3 vezes o valor da célula D3. Você deu um Enter, ele já vai gerar o valor para você. Douglas, eu preciso fazer isso em todas, clicar em uma, clicar aqui, fazer a fórmula, clicar de novo? Não, você não precisa. Sempre que você tem uma fórmula, você pode clicar nela e aí você vai arrastar para baixo. Essa fórmula aqui, ela vai simplesmente copiar. Então aqui você tem o valor total de cada um dos produtos. Para você fazer quantidade total é a mesma coisa, só que aí você vai usar uma função chamada soma. Existem duas formas de somar. Essa primeira, que aí você seleciona igual, digita soma, abre parênteses. E aí aqui você fecha desta forma. Ele vai fazer a soma bonitinho. Uma linha aqui. Existe ainda uma segunda forma que é igual. Essa célula, coloco mais essa célula, mais esta célula. E assim por diante, você soma tudo. Ele também vai dar 37. Ou ainda uma terceira forma que é você fazer soma essa aqui, ponto e vírgula, essa aqui, ponto e vírgula, e assim por diante você seleciona todas. Essa primeira opção aqui, ela geralmente serve quando você quer somar todos os itens, ok? Essa segunda opção, ela serve quando você quer somar alguns. Eu não quero somar o feijão. Então você tira o feijão aqui, 34. E essa aqui, a mesma coisa. Você também pode tirar uma última opção. Se caso você quisesse fazer somas aleatórias de alguns itens só, você pode selecionar só quais são os itens que você deseja somar. E aí ele faria a soma para você. Essa fórmula aqui da soma, se você copiar ela, ela vem para cá também. Então aqui ela está somando esse intervalo. Então ela entende que é para pegar daqui, aqui, fazer a mesma coisa. Bem, aqui tem esse botão aqui que você pode formatar direto em moeda. Ele já fica bonitinho como moeda aqui. Bom, aqui você já tem praticamente uma tabela com as quantidades, o valor unitário e quanto que você gastaria. Olha, está feio isso, eu quero formatar. Então você pode vir aqui, clicar na linha 2, clica com o botão direito, inserir. Sempre que você precisar, ele vai inserir uma linha e assim você consegue trabalhar. Aqui nós vamos chamar de controle de produtos. Você vai vir aqui no menu fonte, aqui você consegue negrito, itálico, sublinhado, vamos colocar em negrito. Aumentou o tamanho da fonte, ele vai aumentando. Vamos também selecionar aqui, colocar em negrito. E aí a gente vai formatar como se fosse uma tabela. Formatando uma tabela, a gente vai selecionar tudo. E aí você vai vir aqui nessa caixinha aqui, em fonte. E aí ele vai ter aqui bordas. Quando você vem aqui em todas as bordas, ele praticamente vai preencher. Já deu uma carinha diferente, porém você pode melhorar um pouco aqui. Então você vai selecionar aqui, e aí você vai vir aqui em cores. Então você vai conseguir colocar uma corzinha aqui na última linha. A mesma coisa você vai fazer aqui com o seu cabeçalho. Então você já vai conseguir preencher a sua tabela. Douglas, eu quero colocar uma cor mais escura e eu quero colocar uma letra clara. Você consegue. Vem aqui, clicou aqui, ele praticamente vai formatar. Uma coisa importante é, aqui no Excel, como a gente fez essa conta automática do valor total, toda vez que você alterar a quantidade aqui, ele vai alterar o valor, porque ele está fazendo a operação matemática do valor unitário versus a quantidade. Então, se você quiser, essa semana eu tenho que fazer uma lista de supermercado, eu tenho que comprar mais coisas. Quando você alterar aqui, ele também vai alterar. E aí ele já vai refazer todo o cálculo
o leite subiu para R$6, ele já faz esse cálculo aqui. Essa é uma parte inicial, é uma parte introdutória do Excel. Aqui a gente falou então de alguns conceitos para você fazer um primeiro preenchimento, tá? É um preenchimento básico, mas aqui a gente já teve o contato com a formatação dos textos, formatação das células, a fórmula soma, a fórmula de multiplicação e também formatando aqui como valor monetário, ok? Se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Estou retomando os vídeos aqui, postar mais vídeos para ajudar vocês, tá bom? Além dos vídeos aqui de Excel, vou ter vídeos também de VBA, vídeos de sistemas, dashboards, outros tutoriais para que você possa aprender cada vez mais aqui no nosso canal. É isso, agradeço desde já e deixo aqui já algumas recomendações de vídeos no final para vocês. Um abraço.